Boa tarde, pessoal, tudo bem? O meu nome é Gilda, eu trabalho na Uzi Saúde e hoje eu vou trazer uma pauta aqui para vocês junto com o Fabrício. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente trazer conteúdos para vocês sobre saúde mental, saúde emocional e bem-estar. E Gilda, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre algumas situações das mulheres, que é a vivência no pós-parto, né, o puerpério, e também a gente vai falar sobre essa junção que a gente tem do trabalho, da casa, do marido, da responsabilidade com os filhos, da responsabilidade que a gente tem quando a gente sai da nossa casa para trabalhar e deixar os nossos filhos, principalmente um bebê pequeno, em casa ou com a babá. Legal, acho que é muito assunto, mas vamos lá. Como que você quer começar falando sobre isso? Eu queria começar falando sobre a culpa que a gente sente, nós mulheres, né? Principalmente trazendo pro meu lado e pro lado das mulheres do Brasil, né? Que é uma culpa que a gente coloca dentro do nosso coração, que a gente tá saindo de casa para voltar ao trabalho, e a gente tem também o nosso marido, a nossa casa, tem toda uma rotina que a gente deixa para trás, mas a gente tem também uma obrigação fora da nossa casa. Então isso tudo junta e traz pra gente, além da responsabilidade, uma culpa de deixar um bebê pequeno, de achar que a gente não vai conseguir lidar novamente, voltando à rotina no mercado. A gente tá falando então de múltiplos papéis que a mulher tem que desempenhar, aonde tem várias cobranças, aonde se espera que ela seja uma Mulher Maravilha ou algo nesse sentido, onde ela tem que ser mãe, onde ela tem que trabalhar, onde ela tem que cuidar do marido, onde ela tem que fazer uma série de coisas, cuidar da casa também, da alimentação. Por exemplo, você está falando de uma criança recém-nascida. Enfim, são várias coisas que essa mulher precisa desenvolver. E isso é claro que fica, dependendo da situação, pesado. Fica pesado porque a gente vai falar do quê? A gente tem uma energia para lidar com as situações no nosso dia a dia. E essa energia ela é limitada. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma coisa, depois terminar, fazer outra, terminar, fazer outra. E isso acaba gerando uma série de coisas, porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que cuidar da casa e ainda você vai ter que cuidar da criança, que vem mais uma tarefa que você tem também que exercer. É claro que vai gerar uma exaustão também dentro disso, porque como é que faz? Como que você vai fazer? Porque você precisa também, de certa forma, compor a renda da casa. Porque tem a renda do marido e aí, por exemplo, a minha renda também é essencial para que a gente se mantenha. Então você acaba que tem que voltar para o mercado de trabalho e além disso também tem a sua carreira também, que é importante para você como pessoa, porque antes de ser mulher, antes de ser mãe, você também é mulher e você também tem os seus próprios objetivos profissionais. Então eu acho que nessa hora pode ser um boom muito grande que a mulher passa, porque de repente uma criança pequena ela demanda muito fora as outras demandas que ela tem. Eu acho que isso pode vir diversas sensações de desespero, sensações de eu não dou conta, sensações de ansiedade também com a situação, de preocupação. Então é algo bem difícil, digamos assim, para quem esteja passando nessa situação. E se não tiver uma rede de apoio próxima, eu acho que fica ainda mais como que fala, desafiador. Desafiador. Primeiramente porque no meu caso, por exemplo, eu não tinha uma rede de apoio. Então você, além de tudo, de voltar para o mercado, de ter toda essa parte, ainda ter o corpo que está ainda em processo de mudança, você tem também essa questão de conseguir babar, escola, para pôr bebê. Então é todo um conjunto assim, de situações que mexe muito com a mulher, né? E sem contar o receio que você tem de voltar para o mercado e você ser mandado embora, da empresa não te receber da mesma forma que você estava antes. Então é uma série de preocupações que a gente tem, e ainda mais quando a gente tem ainda que pensar que tem do outro lado o marido, né? Quando você volta para casa, você não tem só um bebê te esperando, você tem também um marido. Essa é uma das situações que eu acho muito importantes de ser levantadas hoje, porque as mulheres elas têm uma sobrecarga muito grande e nem todos enxergam isso, né? Então acho que assim, e isso traz pra gente uma sensação de culpa, de medo, aí tem aquela sensação da separação ali com o bebê. Então é toda uma sequência é muita informação para se processar de uma vez só. Esse aspecto que você tá trazendo, que eu acho que é uma questão super válida e muito atual hoje em dia, até por esses múltiplos papéis que a gente falou agora anteriormente, que eu tava falando que a mulher precisa desempenhar, a divisão das tarefas. Porque assim, existe uma questão também dentro de um nascimento, quando
quando nasce uma criança, tudo se cai, a responsabilidade é maior para a mãe. Então, a mãe, ela, por natureza, geralmente, ela tem esse instinto de cuidar e de proteger, ela já absorve um pouco mais essa responsabilidade. Mas eu acho que dentro de que o mundo que a gente vive hoje, a gente também precisa mudar essas formas de se relacionar também, principalmente no nascimento. Então, acho que as responsabilidades têm que ser divididas. Sim. Então, o cuidado da criança não é só da mãe. O pai também tem que exercer o cuidado. O pai também precisa, se ele não sabe fazer comida, aprende. Aprende a fazer comida, aprende a cuidar, aprende a dar banho. Porque, assim, existe um estereótipo e uma cultura anterior onde a mulher, ela precisa dar conta de tudo. E isso acaba, enfim, acabando com a saúde dessa mulher. Isso também, hoje, como a gente vive, talvez já não cabe mais. Antes, a mulher ficava em casa para cuidar da criança. E o marido iria trabalhar. Hoje, não. Hoje é diferente. Então, essas dinâmicas também precisam de uma revisão e de opa, pera, vamos lá. Eu tenho um marido, mas pera, o marido não é uma criança. O marido, ele é um adulto e ele precisa dar conta de minimamente cuidar da vida dele e ajudar a cuidar da nova vida. Então, assim, sair desse estereótipo também, de repente, para as mulheres de que elas precisam dar conta de tudo, a responsabilidade fica toda para ela, não. O marido não é o filho dela, o marido é um outro ser adulto e que tá ali para ser companheiro e para ajudar ela a cuidar dessa criança. Sim, faz muito sentido a divisão de tarefas. Eu concordo plenamente e eu acho que é uma pauta também pra gente, nós como mulheres, deixar de ter medo de se posicionar, de falar quando a gente também não estiver bem, de achar que a gente tem que fazer tudo e dar conta de tudo, que a gente também possa trabalhar isso dentro da gente e que a gente busque ajuda também, porque muitas mulheres ficam com depressão, ansiedade, e eu queria poder mostrar que com a terapia a gente consegue inverter esse quadro, principalmente quando a gente aprende que não é só uma responsabilidade e uma culpa nossa, que a gente também tem que dividir, principalmente com o nosso marido ou com outros filhos se a gente tiver também dentro de casa. Então acho que é muito importante. Sim, e eu acho que a terapia nesse aspecto, ela vai trabalhar muito nessa questão de... Porque assim, aí a gente tá falando de coisas que às vezes são padrões que a mulher tem, até anteriormente, que ela absorveu talvez com a mãe, no convívio familiar que ela teve anteriormente, e ela, de certa forma, internalizou como se isso fosse o modelo correto. E às vezes pode sentir uma culpa de, eu não posso fazer isso, porque a minha responsabilidade é essa. Então, nesse contexto, eu acho que a terapia vem trazendo uma outra ótica para que a mulher que esteja nessa situação, ela consiga compreender que, não, peraí, eu tô falando de mim mesma e eu preciso realmente ter essa responsabilidade, não é dividido. É por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero que seja dessa forma? Por que eu estou me sentindo culpada por isso? Então, a terapia ajuda ela a rever essas questões, até esses padrões, talvez, de pensamentos e comportamentos que ela traz anteriormente, agora, pro dia a dia, e que já também não cabe mais no modelo de vida que ela esteja vivendo. Sim, eu concordo. É isso que tem me motivado também a buscar, às vezes, ajuda. Porque a gente precisa tirar um pouco dessa culpa, tirar um pouco dessa autorresponsabilidade, que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente tem que estar sempre ali no centro cuidando de tudo. Então, é muito viável essa informação de que o parceiro, ele tem realmente que ajudar. É o que tem melhorado muito a minha rotina nos últimos dias. É exatamente quando eu tentei fazer o meu marido entender, né, através do conhecimento que eu busquei na terapia, de que ele também tem que ajudar, de que ele também tem. Se um dia eu cheguei e consegui fazer as coisas, tá ok. Se no outro dia eu não consegui, tá ok, tá tudo bem também. Então, essa divisão de tarefas e a gente não pegar essa culpa e carregar essa dor pra gente, de se sentir, né, a mulher, eu não consigo, não tô dando conta, ou o bebê ficar doente ou qualquer outra coisa, você achar que é culpa sua. Então, assim, é uma pauta muito importante pra tirar esse vínculo que a gente carrega pra gente, que causa estresse, ansiedade, traz angústia, né, medo, entre outras situações que a gente às vezes não percebe, mas que tá ali, tá acontecendo e tem solução, mas a gente precisa de ajuda. Às vezes é mínimo, mas a gente precisa. Caso vocês estejam passando por uma situação igual a essa ou parecida, que te traga dor, desconforto, ansiedade, medo, qualquer situação, procure ajuda, né? A gente tem aí o plano de terapia que pode te auxiliar nesse momento. Não tenha vergonha, seja uma pessoa livre, independente, para poder falar das suas emoções, daquilo que te incomoda. Obrigado, Fabrício, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por todo esse suporte que você vem dando, não só pra gente, como pra outras pessoas. E continue assim, que o seu trabalho ele é muito importante, tem mudado vidas. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima.